Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Meus queridos irmãos, queria fazer uma pergunta para cada um de vocês responderem no coração, mas não agora. Primeiro reflita. Imagine que algum de vocês chega num local, numa tribo, num povo africano, um povo asiático, ou dos povos andinos e tudo mais. Chega lá naquele povo, vai estar aprendendo a cultura, a língua, e chega o momento de apresentar o Evangelho àquela cultura distante, àquela cultura diferente. E assim você, com a sua Bíblia em português, lendo em português e falando, vendo em português e falando naquela língua local, e alguém se levanta e lhe pergunta assim: o seu Deus fala a sua língua, mas não fala a nossa língua. Imagine uma pergunta desse nível sendo perguntada, sendo efetuada a você. Você que tem a Bíblia, as Escrituras na sua língua, mas aquele povo não tem um versículo sequer. Essa é a realidade de muitos dos nossos colegas, é uma realidade de muitos campos missionários, é uma realidade comum ainda no Brasil e no mundo. Muitos povos ainda sequer têm um versículo bíblico traduzido. E qual seria a sua resposta diante de uma pergunta tão intrigante como essa? Voltando aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos conta a história da igreja do Senhor, da ascensão de Jesus até a primeira prisão de Paulo em Roma. Cerca de 30 anos são registrados pelo médico gentil Lucas. E aqui, desde aquele momento da ascensão em que nós já lemos, em que Jesus desafia e mostra o seu propósito, o propósito global de Deus, e de que todos os povos, que a igreja do Senhor estivesse simultaneamente, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e isto pelo poder e autoridade do Senhor Jesus, na graça do Espírito Santo. E assim, a igreja pouco entendeu naquele momento, tanto que muitos só estavam pregando o Evangelho somente aos judeus espalhados na diáspora. E então, Estevão, uma figura notável, ele passa a pregar o Evangelho com muita sabedoria e ousadia, e então ele é apedrejado às portas dos muros de Jerusalém. E dali em diante, Saulo e entre outros religiosos passam a perseguir o povo de Deus, passam a massacrar, prender e até mesmo matar pessoas inocentes, pessoas que apenas estavam comunicando uma mensagem de paz e de amor. E assim as pessoas passam a se espalhar por toda a Judéia, Samaria, e então muitos estão agora anunciando Cristo em situação de perseguição a muitos gentios. E então, quando um pouco tempo depois desse episódio, o Evangelho chega em Samaria e
nos confins da terra, ali nas regiões da Síria, na cidade de Antioquia, a cidade que ali orbitava cerca de 500 mil habitantes, era uma grande megalópole, vamos dizer assim, da época, ficava atrás somente de Roma e de Alexandria da África, terceira maior cidade do mundo na época, era uma cosmopolita, pessoas de várias nacionalidades que viviam naquela cidade, era uma cidade estratégica, a cidade satélite ali do Império Romano. E então, como é que o evangelho chega naquele lugar? Através de pessoas simples, através de pessoas comuns, através de pessoas até iletradas. E ali Cristo é comunicado com muita ousadia, com muita graça e com muito poder. E ali Barnabé fica sabendo, os apóstolos ficam sabendo, Barnabé é enviado pelos apóstolos para ver a situação dos gentios que receberam a graça de Deus ali na cidade de Antioquia da Síria. E Barnabé vai lá, verifica como o Senhor tem operado, volta para Jerusalém, comunica aos apóstolos, e então, isso já tinha 10 anos que Paulo já tinha sido transformado. E então ele vai lá em Tarso, na Cilícia, fazia 10 anos que Paulo tinha sido convertido pelo Senhor, e então traz Paulo para perto, para instruir aqueles convertidos ali naquela igreja. E então eles passam a passar um ano ali, consolidando, firmando os irmãos na fé em Cristo Jesus. E a partir dali, eles vão para Jerusalém novamente, para socorrer os irmãos que estavam passando necessidade, levando ofertas missionárias para socorrer o povo de Deus. E então, retornam com João Marcos, e então Lucas introduz: que igreja é essa? Que igreja é essa que se estabeleceu em Antioquia da Síria, onde se consolidou os confins da terra, onde se consolidou a pregação entre aqueles que não eram judeus? E então, Lucas traz uma realidade missionária a falar, podemos falar nessa noite a respeito de uma igreja missionária aqui nesse capítulo 13. E nós verificaremos algumas características de uma igreja missionária. Em primeiro lugar, irmãos, diversidade. Eu sei que essa palavra, hoje em dia, diversidade, pode soar mal em alguns contextos, principalmente entre os LGBTs, mas biblicamente isso é descartado, não tem nada a ver com essa proposta atual. Mas a diversidade bíblica, aqui no versículo 1, é uma diversidade de dons distintos, é uma diversidade de pessoas distintas. Ou seja, aqui na primeira parte do versículo, ele demonstra logo os dons que a igreja, a liderança estava exercendo. Então, ele mostra profetas, aqueles que estavam enunciando ousadamente, abertamente a palavra de Deus, e aqueles que eram mestres ou doutores, que estavam consolidando essa mensagem anunciada pelos profetas, anunciada por aqueles irmãos pregadores, e assim aqueles mestres estavam consolidando, firmando, ensinando aqueles novos convertidos, e para chegarem à maturidade da fé em Cristo Jesus. Ele também traz aqui algumas figuras daquela igreja cosmopolita, aquela igreja de várias etnias diferentes. Está aqui um europeu, um levita, natural de Chipre, o Barnabé. Está aqui Simeão, o negro, Níger, o negro literalmente, ou seja, era um africano que estava ali também
naquela igreja. Está aqui Lúcio de Cirene. Cirene é a capital da Cirenaica, ali no norte da África, perto da Líbia. Alguns sugerem, por causa da palavra grega aqui para Lúcio, o próprio Lucas que está escrevendo. Mas aí fica no campo da sugestão. Está aqui Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca. Manaém, Colasso de Herodes, ou seja, irmão de leite, criado junto com a dinastia herodiana. Ele estava em berço de ouro, né? Criado com reis, com família real, mas está aqui servindo ao Senhor, arrependido pelos seus pecados e servindo a Cristo Jesus, um irmão da aristocracia da época. Mas ali, é interessante que Lucas faz questão de dizer qual Herodes que Manaém foi criado junto. Herodes o tetrarca, aquele que comandava 4 províncias ali na Judéia, Samaria, Decápolis e tudo mais. O mesmo que mandou matar João Batista. E ele continua aqui, Manaém, um asiático, obviamente. E aqui termina com Saulo. Saulo de Tarso, Saulo benjamita, Saulo criado aos pés de Gamaliel, um doutor no Antigo Testamento que foi transformado pela graça do Senhor, e conhecemos muito bem a história desse cidadão. Devemos só ter o cuidado de não querer dizer que Saulo se transformou em Paulo, né? Porque é o nome aramaico dele, que é o mesmo nome de Saul, que é hebraico, Saulo aramaico e Paulo é grego. Por que ele se apresentava como Paulo depois, né, de sua conversão? Porque ele foi chamado para ser o apóstolo aos gentios, e ele gostava de se apresentar com o seu nome no idioma grego, no idioma dos gentios. Enfim, aqui está Saulo, e então se consolida aqui uma diversidade. Irmãos, essa diversidade que há no povo de Deus traz também a realidade da Trindade, ou seja, a própria Trindade, o nosso Deus sendo uno e trino ao mesmo tempo. O nosso Deus partilha, o nosso Deus trabalha de forma diferenciada, com suas funções bem definidas. Afinal, não foi o Pai que foi sacrificado, não foi o Filho enviado como outro Consolador. Enfim, a Trindade exerce uma diversidade, um Deus só, manifestado em 3 pessoas distintas, e assim a Trindade nos ensina o viver cotidiano do povo de Deus, sendo uno e trino ao mesmo tempo, executando funções eternas distintas. Então, a própria Trindade compartilha isso conosco, e Deus faz questão que o seu povo seja de todo diferente, mas que se edifiquem uns aos outros. Imagine se na igreja presbiteriana do Jardim todo mundo fosse igualzinho a você, do seu mesmo jeitinho, das suas mesmas manias, dos seus mesmos pecados. Seria uma tragédia, né? Seria uma loucura isso. Deus me livre que o povo todo o povo de Deus seja igual a mim. Então, eu preciso de irmãos e de irmãs mais santos, mais santas do que eu preciso dos dons espirituais de todos aqueles irmãos que estão diante de mim, todos aqueles irmãos que estão do meu lado, todos aqueles irmãos que estão atrás de mim, todos aqueles irmãos que estão ao meu redor. E isso é uma verdade que é inalterável. Eu preciso dos outros, e assim sucessivamente. Esse feedback, nós precisamos dessa interdependência que Deus nos criou assim, desde o Éden, irmãos. Desde o Éden, Deus criou uma comunidade de pessoas, um homem e uma mulher, interdependentes, pessoas que precisavam umas das outras. E com relação aos dons diversos,
Deus nos dá, Deus nos empresta para administrarmos para Ele. Portanto, nós não temos autoridade para dizer para o irmão, ou para a liderança, ou para as pessoas: eu não vou fazer mais nada nessa igreja, eu não vou fazer nada, que os irmãos se virem, eu vou ficar aqui sentadinho e que os outros façam aí. Nós não temos autoridade bíblica para dizer essas coisas. O Senhor nos chama para executarmos os nossos dons espirituais para a edificação dos outros, para que o corpo de Cristo cresça, amadureça sincronicamente. O seu corpo físico, ele cresce igualmente. Sua mão não cresce mais do que a outra, os seus pés não crescem mais do que o outro, sua cabeça não cresce mais do que a proporção do corpo, naturalmente. Então, todo o nosso corpo, toda a nossa anatomia cresce igualmente, na mesma proporção. Assim, todos nós, como membros em Cristo Jesus, temos a mesma importância no reino. Portanto, o olho direito não pode dizer que é mais importante que o olho esquerdo, e sucessivamente com o restante do corpo, porque nós somos interdependentes. Nós precisamos dos dons que o outro tem. Eu preciso daquele irmão que é mais santo do que eu, que me ensina, que me corrige, que me ajuda na minha caminhada, que para caminhar junto com Cristo Jesus. Somos uma diversidade de pessoas, de dons distintos. Gálatas 3:28 diz assim: portanto, não há judeu e nem grego, não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, mas todos vós sois um em Cristo Jesus. É interessante que Paulo está falando das áreas principais da vida. Somos uma diversidade étnica, não há judeu e nem grego. Somos uma diversidade social, não há escravo nem livre. E somos uma diversidade de gênero, não há homem nem mulher, mas todos sois um em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos diversos, nós fomos chamados por Deus para isto, para executarmos essa nossa diversidade em edificação, em propagação do Evangelho, para que o reino do Senhor Jesus seja difundido por todos os povos, que são povos diferentes. Nós também lemos nessa noite Apocalipse capítulo 5, povos de todo tribo, língua, povo e nação, uma diversidade gigantesca, adorando ao Cordeiro que venceu. É para isso que o Senhor chamou você, para ser um instrumento poderoso de edificação, de transformação de vidas, e que os outros povos possam conhecer esse Jesus, o dono do universo, e assim possa congregar gente de diversas classes sociais, gente dos gêneros masculino, feminino, gente de vários povos e etnias. É assim que Deus fez a sua igreja, congregou povos, pessoas diferentes, para assim executar o seu propósito global, que é a sua glória por toda a eternidade. Em segundo lugar, segunda característica de uma igreja missionária: espiritualidade. Versículo 2, primeira parte, eles vão dizer assim, Lucas vai dizer assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Essa primeira parte é interessante, revela uma profunda espiritualidade daquela igreja missionária. Eles estavam servindo ao Senhor. A palavra grega que aparece aqui é a mesma para a liturgia, ou seja, eles estavam a serviço do Senhor, eles estavam buscando ao Senhor em comunidade, eles estavam cultuando ao Senhor de fato, buscando a presença gloriosa do Senhor Jesus. Agora é interessante que ele fala aqui, e jejuando. Quando esse termo aparece, irmãos,
devemos levar algumas coisas em consideração. Quando aparece a palavra jejum na Bíblia, sempre, mas sempre vai estar oração embutida ali. Não existe jejum sem oração, tá? Existe oração sem jejum, porque o jejum é um acessório da oração, um acessório espiritual da oração. A oração é primária na vida do crente. O crente que não ora, morreu. Simples assim, está morto, está distante de Cristo. Enfim, essa questão do jejum, também que devemos levar em consideração, é que não existe jejum sem propósito. Não existe jejum sem oração e sem propósito. Ou seja, jejum sem oração é uma mera dieta. Quer fazer uma dieta? Ficar light, diet, fitness, vai, né, jejuar, né, vai, né, fazer uma dieta. Sim, enfim, né, a gente faz, né, de época em época, né, para emagrecer. É uma mera dieta, tá? Então, jejum com oração, isso é de fato bíblico. E outra coisa que estabelece o jejum é o propósito. Ou seja, todo jejum deve ter algum propósito que esteja no interesse de Deus. Todo jejum deve ter algo como que agrade, que busque a presença do Senhor exclusivamente. Todo jejum vai ser em contrição, em busca de fato ao Senhor. Todo jejum é para buscar a presença do Senhor, é para se interessar pelos desejos de Deus, pelos interesses de Deus, como comunidade, como indivíduo. Então, o jejum é uma ferramenta espiritual bíblica que nos firma no Senhor, nos aproxima também do Senhor e nos reveste espiritualmente para até enfrentarmos hostes espirituais neste mundo terrível. Nos prepara para situações espiritualmente pesadas, terríveis, densas. O jejum, ele é uma ferramenta que o povo de Deus se utilizou para grandes propósitos de Deus ao longo da história. Lembra lá de Esther, em que ela convoca o povo de Deus para jejuar por mim, ela diz, né? Está intrínseco ali a oração, obviamente. E Deus deu um grande livramento ao povo de Deus. Reverteu toda aquela situação de Ramã, o Agagita, o Amalequita. Então, todo o povo de Deus foi livrado da morte, porque Deus estava interessado em livrar o seu povo. E a rainha se arriscou a sua própria vida, o seu próprio pescoço, para poder livrar o povo de Deus da morte daquele cidadão amalequita. Então, Deus operou grande e poderosamente ali. Deus operou grande e poderosamente na vida de Jesus no deserto, naquele jejum ali. Deus operou poderosamente na vida da igreja primitiva. Através de jejum e oração, eles passaram a escolher os diáconos, a estabelecer presbíteros, a enviar missionários, enfim, há várias ocasiões que envolvia uma igreja missionária. Eles estavam ali praticando no Senhor um jejum bíblico. Agora, por que eles estão orando e jejuando aqui nesse momento? Qual o propósito desse jejum, irmãos? A Bíblia é uma regra básica da hermenêutica. A Bíblia responde à Bíblia, a interpretação, na realidade. E assim, a segunda parte do versículo responde: por que eles estavam ali em oração, em jejum, em propósito? A igreja do Senhor precisa urgentemente estar orando ao Senhor, está buscando ao Senhor em oração e até mesmo em contrição, em jejum,
buscar a vontade de Deus para o seu povo, buscar qual o propósito que Deus quer fazer com a sua igreja daqui por diante. Eles estavam orando e jejuando por causa de missões transculturais, por causa de obreiros, por causa da pregação do evangelho nos confins da terra. É tanto que o Espírito responde: separai-me agora. Chegou o momento, igreja. Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. É necessário, a partir de então, a igreja, como corpo de Cristo, separar momentos para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Lembre-se que aquela fala de Jesus não é uma sugestão, é uma ordem. A fala de Jesus foi: na realidade, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus não está sugerindo, se puderem, se vocês quiserem, da maneira que a vontade de vocês der, vocês orem. Não, Jesus está de fato mandando, porque ali está no imperativo. Olha, veio antes da grande comissão, não foi? Orar, 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 interceder por mais trabalhadores na seara do Senhor. Então, como igreja, ore. Como indivíduo, ore. Na sua casa, ore para os que da sua casa sejam trabalhadores enviados pelo Senhor aos confins da terra. Ore e ore confiantemente. Mas tem alguns crentes, irmãos, que respondem assim. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 8 diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Mas há crentes que respondem mais ou menos assim: eis-me aqui, Senhor, envia Ele. Como foi a resposta de Isaías, aquela oração dele? Como foi? Pode falar, irmãos. Eis. Deus do céu, ficaram com medo de falar, não foi, irmãos? Eis-me aqui, envia-me a mim, falando bem baixinho para Deus não ouvir, né? Com medo. Irmãos, aquela oração de Isaías foi determinante em resposta ao Senhor da seara, porque a crise em Israel era enorme. Tanto que o texto diz lá, no ano da morte do rei Uzias, ou seja, no ano da morte de um rei que se corrompeu achando que era o cara, e vou fazer o papel de sacerdote, e vou fazer incenso, vou fazer o que não é meu papel. Pecou contra o Senhor grandemente, entre outros que estavam servindo aos Baais. Enfim, ore, e até mesmo jejum, pelo propósito de Deus na sua vida, na sua família. Que Deus levante missionários, missionárias nesta igreja. Fique inconformado com a pouca quantidade de missionários que há ao redor do mundo. Fique inconformado com essas informações. Se você vê as estatísticas, irmãos, nós somos 1 milhão de membros no Brasil, nós como IPB, e vergonhosamente só temos aí mais ou menos uns 300 a 350 missionários espalhados em alguns continentes. Então o percentual é 0,023, sei lá. Enfim, veja como é vergonhoso isso. Precisamos orar, interceder urgente. Mas Deus vai enviar, Deus vai fazer a parte dele. Irmãos, não se exima da responsabilidade missionária que temos como igreja do Senhor, de orar, de preparar e de enviar obreiros para ao redor do mundo, pessoas na sua família, ou até você mesmo,
crianças na sua casa, adolescentes, ore pela vida deles, não tenha medo. Tem gente que projeta tudo para o filho, para o neto, faz toda uma projeção magnífica, mas não projeta o filho morrendo em campo missionário. Ninguém projeta isso, né? Os meus, quando nasceram, já orando ao Senhor para despachá-los para os confins da terra, quem sabe, né? Deus operando no coração deles. Minha oração é que eles sejam instrumentos poderosos do Senhor, mesmo na profissão que eles exercerem, que sejam enviados pelo Senhor aonde estiverem e sejam instrumentos da graça de Deus na vida de várias pessoas, abençoando famílias, abençoando lugares e até lugares inóspitos. Então, não tenhamos medo do eis-me aqui, não tenhamos medo do rogai ao Senhor da seara, porque você rogando a Deus, Deus pode até enviar você. E eu vou achar é bom, eu vou querer estar lá no culto, né? Nem que seja online, acompanhar online. Olha, Deus está mandando aqueles irmãos, aquela irmãzinha daquela igreja presbiteriana do Jardim. Olha, aquela vovó, aquele vovô que chorava, que não queria que o filho, que o neto fosse embora, está lá no aeroporto chorando, enviando o filho lá em João Pessoa. Lá. E eu vou achar é bom, eu vou orar por isso. E não tenha medo não fique pensando. Que Deus envie, que Deus prepare, que Deus faça maravilhas no meio do seu povo, para que a igreja presbiteriana do Jardim seja uma igreja multicultural e esteja trabalhando aqui e nos confins da terra ao mesmo tempo. Não fique conformado com o estado atual em que estamos, mas que fiquemos incomodados e sejamos instrumentos, enviemos a responder o Senhor, o seu chamado. Queridos irmãos, a resposta foi interessante. Essa resposta, a oração e a pregação, a consagração daqueles irmãos foi: Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado, separem-me estes. Isso aqui não é um chamado do Senhor, irmãos. Aqui é um direcionamento. Há uma confusão aí em alguns setores evangélicos. Eu tenho um chamado para a África, eu tenho um chamado para a Romênia, eu tenho um chamado para a China. Não, irmãos, nós não temos chamado geográfico, de jeito nenhum. Eu não tenho um chamado para a Romênia. Eu tenho um direcionamento específico naquela área. Naquele momento da vida, Deus está direcionando. Então, o nosso chamado é para a pregação do Evangelho, em qualquer lugar que Deus nos enviar. É o que aconteceu com Barnabé e Saulo. Eles foram chamados para onde? Para vários locais. Eles foram chamados para pregar o Evangelho e foram direcionados em determinadas épocas para locais diferentes. Então isso acontece com alguns membros na igreja do Senhor, e devemos orar por isso também, que o Senhor responda, que o Senhor vai responder e o Senhor vai fazer grandes coisas. E assim, esse separai-me não é uma separação definitiva, ou seja, é como se a igreja presbiteriana do Jardim estivesse lá nos confins da terra, lá naquele outro país, lá naquela tribo indígena ou africana, sendo representada pelo missionário local. Almejar por isso, por esse momento glorioso, que o Senhor coloque isso no coração da igreja, incomode. E então, essa é a profunda espiritualidade que a igreja missionária precisa exercer no Senhor, não esquecer jamais disso. Em terceiro e último lugar, uma característica de uma igreja missionária: parceria. Irmãos, está tudo muito entrelaçado, essa passagem aqui. No versículo 3, então orando e jejuando. De novo, tanto jejum e oração essa igreja está fazendo.
Os irmãos no jejum, eles estão dizendo: eu não dependo da comida ou da bebida para viver. Eu dependo do pão vivo que desceu do céu. Eu dependo da água viva que flui em meu interior. Eles estão dizendo para o Senhor: Senhor, dependemos de Ti. Senhor, nós queremos ir junto com esses obreiros, com esses missionários. Ou seja, eles estão orando e jejuando porque estavam firmando uma profunda parceria com eles. Ou seja, eles sabiam que eles iriam enfrentar as feras diante ali do Império Romano. Eles enfrentariam endemoniados, eles enfrentariam doenças, perigos nos mares, perigos nos montes, nos vales, na escuridão, nas cidades, sendo presos, enfim. Paulo e Silas foram acorrentados. Paulo e Silas foram pendurados de cabeça para baixo. Paulo e Silas cantaram ao Senhor de cabeça para baixo. Imagine músico, né, cantar de cabeça para baixo, é uma coisa maravilhosa, né? E o Senhor estremecer a terra, dar um grande livramento a todos os presos, inclusive o carcereiro de Filipos. Foi assim que foi fundada a primeira igreja de Filipos. No meio desse aueto, desse alvoroço, terremoto, canta de cabeça para baixo, as costas toda ferida, toda lascada. E assim o Senhor não perdeu de vista. Mas o que aconteceu antes? Os irmãos estavam orando e jejuando para eles enfrentarem tudo que eles iriam encarar pela frente. E eles encararam. E assim, parceria, irmãos. Olha aqui, ainda no verso 3, ele diz: impondo sobre eles as mãos. Imposição de mãos é um gesto de parceria, de responsabilidade. É um gesto desde o Antigo Testamento e de fraternidade, de responsabilidade. Aqui está significando sim: nós estamos com vocês. Nós caminharemos junto com vocês. Nós vamos caminhar com vocês. Nós estaremos com vocês pelo que der e vier. Nós vamos chorar com vocês. Nós vamos sorrir com vocês. Nós vamos sustentar vocês. Nós vamos socorrer vocês. Vocês são nossos e isso o inferno não vai impedir. Então, parceria. Eles doaram-se da vida deles para aqueles obreiros puderem trabalhar para o Senhor nos confins da terra. Também eles estão, o texto diz, os despediram. Outro gesto de parceria. A palavra grega, a tradução, né, a palavra grega para despediram, é interessante que pode ser traduzido primariamente como mandar embora. Mandar embora, olha para aí. Ou ser traduzido como despachar. Os tradutores foram meticulosos aqui, né? Despedir fica mais suave, né? Porque mandar embora parecendo algo, hoje está expulsando os irmãos. Despachar é fazendo algum, né? Os correios, mandando algum objeto, alguma coisa assim. Agora, irmãos, eu gosto mais dessas duas palavras, despachar ou mandar embora, porque reflete muito bem a realidade da parceria que eles tinham com esses missionários. Eles estão despachando os irmãos, porque eles eram desapegados à figura, à personalidade daqueles irmãos. Imagine mandar Barnabé, o pastorzão Barnabé, peraí, mandar Barnabé embora, dá não. Paulos, embora? Não, gente. Logo eles dois, tem como não, Jesus? Faz isso não. Eles eram desapegados à personalidade. Eles eram apegados, sabe o quê?
ao propósito global de Deus. Por isso eles, nós estamos despachando vocês. Vocês são nossos, vocês são de Deus primeiramente. Então vocês vão embora para anunciar Cristo, para ser instrumentos poderosos do Senhor nos confins da terra. Nós não estamos apegados à personalidade de vocês, nós não dependemos exclusivamente de vocês, nós dependemos do Senhor que envia vocês para serem instrumentos do Senhor nos confins da terra. É como se, imagine, Deus envia o pastor, a sua família, despacha ele dessa igreja para os confins da terra. Imagine se chega esse dia, hein? Respira fundo, né, irmão? Não, pastor, não, missionário, fala um negócio desse não, bate na madeira, vai falar com essa boca, pastor, que negócio é esse? Já pensasse? Eu oro por isso, viu? E Deus ouve, viu? Deus ouve a oração do crente. A Bíblia diz que um justo, né? Enfim, irmãos, é orar sem medo de Deus levar, de Deus preencher os confins da terra. Já trabalhamos no sertão, já trabalhei quando solteiro, mas ali, majoritariamente ali em Sertânia. E minha esposa era solteira, não conhecia ela, trabalhava em Iguaraci, nos povoados lá. Nós não nos conhecíamos, nos conhecemos em conferência missionária, em tudo que é coisa de missionário. Você que é missionário, você que quer ser missionário, frequente vários ambientes missionários, tá? Quem sabe lá, né, está o seu grande amor. Então, algumas pessoas, logo depois casamos e tudo mais, nos conhecemos, casamos, enfim, o tempo passou e agora chegou o momento de ir para a Romênia. E algumas pessoas dizem assim, já teve pessoas que chegou assim: Eurico, temos o sertão, temos aqui vários povoados, várias comunidades sem igreja evangélica, a necessidade aqui é muito grande. Não é melhor o irmão ficar aqui não, do que ir para o outro lado, né? Aí a minha resposta é sempre assim, irmãos, eu abro um sorrisão até a orelha, até as orelhas, e digo assim: tem você. Porque o crente acha que está livre. Não, a responsabilidade é do missionário, pronto, acabou-se. Não, irmãos, eu tenho um chamado. Nós temos um chamado. E qual é esse chamado para o povo de Deus? Pregação do Evangelho, aonde Deus quiser nos colocar. Você pensa que você está livre disso? Deus colocou você naquela empresa, Deus estabeleceu aquela empresa para a sua vida, colocou naquela universidade, naquela vizinhança, Deus te deu aqueles relacionamentos, aquelas pessoas, por quê? Por uma mera relacionamento, fazer amigos, só isso? Você acha? Você é chamado para ser testemunha viva e para anunciar Cristo a esses necessitados, a esses perdidos. Então não negue isso, não se esconda. E quem sabe, vamos orar, né, para que Deus, né, lhe prepare para aos tantos povos que precisam do Evangelho. Lembre-se, trabalho em parceria. Aqui no versículo 4, ele diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Ele foi enviado por quem? Pela igreja ou pelo Espírito Santo? Duas coisas são uma só. A igreja do Senhor envia na força, poder, autoridade, convicção no Espírito Santo. Então, o que nos define, o que nos assegura em campo missionário não é a oferta missionária. O que nos assegura no campo missionário não é o conhecimento teológico grego, hebraico, aramaico e afins. Não é o domínio da língua do lugar. Cuidado, né? Pensar nessas coisas. O que nos assegura em campo missionário é a convicção de chamado no Espírito Santo.
pode passar, atravessar qualquer coisa, mas o Senhor está sempre bradando lá dentro: eu estou contigo por tudo que é lugar, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é o que nos motiva, que nos assegura em campos missionários, porque muitos perdidos são aqueles que vão querer estuprar a minha esposa, que são aqueles que vão querer raptar meus filhos, são aqueles que vão me querer fazer mal, me querer criar boatos em cima da minha pessoa. Enfim, várias coisas e atrocidades nós vemos acontecendo em Atos dos Apóstolos, e não é diferente também nos nossos dias cotidianos. Então, Deus nos dá parcerias. Então, o Espírito Santo trabalhando em conjunto com a igreja, em parceria também. E por último, a respeito da parceria do povo de Deus, na última parte do verso 5, em que ele diz: e tinham também João como auxiliar. Essa palavra auxiliar é a mesma palavra, existiam várias palavras para categorias de escravos. Essa palavra é o pior escravo, é aquele escravo condenado, era aquele escravo que era condenado a ser remador dos galés, ou seja, aqueles navios antigos, não tinha motores, né? Então, quem era o motor? Era aqueles escravos condenados. Tem o filme Ben-Hur, entre outros filmes aí, modernos, épicos, e retratam muito bem no Império Romano, né? Aqueles remadores de galés, que são esses escravos condenados, remava até a morte, chegava no destino, aí já morria, lá era remando e levando cacetada. Irmãos, ele poderia usar outras palavras para escravo, para auxiliar, para, enfim, para assistente ou auxiliar, dependendo da tradução, mas escolheu justamente essa, porque mostra que o povo de Deus, aqueles que estão na retaguarda, aqueles que estão trabalhando em parceria, muitas vezes não vão ser vistos, muitas vezes não vão ser elogiados, muitas vezes vão sofrer para poder estar mantendo a obra missionária. Muitas vezes vão, estar passando por situações terríveis, mas estão ali sustentando em oração, em contribuição e de outras formas o andar missionário da igreja do Senhor. Muitas vezes não vai ser visto nem elogiado em público. Aqui também, nessa estratégia de Paulo e Barnabé, é interessante que aqui no verso 2, não tem lá o João Marcos. João Marcos era o sobrinho de Barnabé. João Marcos era alguém que na sua igreja, na sua casa era uma igreja, se reunia lá o povo de Deus. A mãe dele se chamava Maria, não é Maria, mãe de Jesus, não. Mas é interessante que esse moço aprendeu o evangelho em casa, A igreja dele era na casa dele, a igreja se reunia lá. E Paulo e Barnabé se utilizam de uma estratégia militar. Como assim? No Antigo Testamento existiam os escudeiros, que cada soldado cada guerreiro tinha os seus escudeiros, que eram auxiliares. No texto lá de Golias, nenhum filme retrata isso, tá? Mas no texto lá de Davi e Golias, dizia lá que o escudeiro de Golias estava diante dele, estava segurando as ferramentas dele, Então nenhum filme vai retratar isso, Porque o escudeiro é mesmo que um anônimo. Jonatas, filho de Saul, utilizando o escudeiro para derrotar os filisteus, subindo na montanha, derrotando os inimigos, e o escudeiro executava. Enfim, o escudeiro hoje são todos aqueles auxiliares no exército em que tem 100 mil soldados na campanha e tem mais 100 mil que estão na retaguarda, que estão cozinhando, que estão lavando, que estão preparando as munições, os fardamentos, os equipamentos, trazendo caminhão, dirigindo para lá e para cá. É toda aquela infantaria, todo aquele exército de auxiliares que estão ali ajudando, em parceria com aqueles que estão na linha de frente. Se enxergue também nessa visão do reino, nessa parceria no trabalho missionário, irmãos. Tem vaga para todo mundo.
tem vaga para todo crente, porque somos uma diversidade de pessoas com dons distintos. E em exercício de profunda espiritualidade, nós vamos encontrar qual é o nosso papel como indivíduo, qual é o nosso lugar no reino como igreja do Senhor. E também devemos precisamente trabalhar em parceria com responsabilidade no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça, que o Senhor esteja despertando, que esteja mostrando a você na sua realidade, em que você deve estar exercendo de fato o papel missionário que Deus te deu. Que Deus os abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.